Olá, ouvintes do Lesbos Videocast, o seu entretenimento sáfico para todos os momentos. Eu sou Beatriz, sou uma mulher branca de cabelo curto, estou com uma camisa branca, os cabelos castanhos, os olhos castanhos. Estamos aqui com um fundo nos tons de lilás, bem parecidos com o da bandeira sáfica, né? Puxando já pro nosso momento aqui. Eu sou Diana Reis, sou uma mulher branca, também cabelos cacheados aqui mais curtinhos, franjinha. Tô usando hoje um colete azul marinho com a calça jeans, né, olhos castanhos. E aqui estamos hoje com uma convidada ilustre, né, Larissa Lacerda. Por favor, se apresente pra gente. E Luz. Oi, desculpa, gente. Olá, eu sou Larissa. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos, bem curtinho. Estou com a camisa branca e um short de linho. Esse programa ele é financiado pelas leis de incentivo à cultura, então um agradecimento especial aí à Lei Paulo Gustavo, que proporciona com que a gente difunda essas experiências e essas narrativas que normalmente são apagadas. E estamos aqui com esse motivo, né? Vamos fazer nossas existências existirem também pelos meios de comunicação. Pois é, e a gente está aqui, né, dando continuidade a essa temporada em que a gente está falando sobre família. E essa pessoa que a gente convidou aqui acabou de finalizar, né? Vamos considerar a obra completa agora. Por favor. Um filme sobre toda essa complexidade que é a família. Quando a gente, não só, né, acho que a gente tem falado muito aqui sobre as nossas experiências pessoais enquanto pessoas lésbicas, mas a sua experiência na família é um pouco mais complexa, porque tem outras pessoas que também se identificam dessa forma, e você conta um pouco dessa história no filme, né, e eu deixar aqui esse momento para você contar um pouco de sua história, né, também entendendo aí que tem essa vivência de interior também, né, que a gente... Enfim, você que vai contar aí pra gente. Primeiro, fazer esse filme foi um grandíssimo desafio, porque eu acho que, como você falou um pouquinho no início, a gente está falando de histórias que não são contadas. E não são contadas nem por quem vive essas histórias, né? A gente tem muitas formas de entender o silêncio, né? O silêncio, muitas vezes, vem como esse lugar de silenciamento, de jogar a gente para dentro do armário, mas também, em muitos casos, em muitas épocas, em muitas circunstâncias, em muitos contextos, o silêncio acaba sendo um meio de tornar possível aquelas existências, né? Ou vivências ou vidas lésbicas, histórias dissidentes, como aconteceu comigo, né? Com a minha vida, assim. O filme é um pouco isso, é uma tentativa de produzir memória mesmo, né? De tentar contar coisas que nunca foram contadas. Mas também o filme é um processo para mim. Foi um processo, continua sendo, porque a gente estava conversando outro dia, né? O filme ele não acaba no filme, nem começa no filme. Ele parte de uma metodologia de conversa mesmo, né? Eu organizo alguns almoços, alguns encontros, que já eram coisas que a gente já faz, né? Dentro da minha família. Um pouco mais com foco, assim, com desejo de que essas conversas aconteçam. Então, o filme são essas conversas que eu precisava ter. Fui entendendo que eu precisava ter a partir de um momento, que eu acho que eu até falo no filme, que foi... Então, eu sou, né, uma mulher lésbica, filha de uma mulher lésbica que viveu essa lesbianidade desde antes de eu nascer. E viveu também uma vida heteronormativa. Em algum momento concomitante, em outro momento ela consegue quebrar essas barreiras e viver a vida de acordo com o desejo dela, né? Da existência dela, minha mãe. Eu trago isso porque realmente foi uma coisa que para mim foi muito forte, que foi num desses encontros que a gente fazia lá em casa, estava na casa da minha irmã, inclusive, que também é uma mulher lésbica. A gente estava
conversando e tal, e num determinado momento eu não sei por quê, porque não é de costume da minha mãe retomar certos assuntos, especialmente de passado, com um olhar um pouco mais crítico, talvez, ao passado. Ela é uma pessoa que segue muito, né? Ela vive, é uma pessoa que é muito apaixonada pela vida, assim, tem muita vontade de viver, e eu acho que é o grande poder dela mesmo. E aí, só que nesse dia ela virou para mim e falou assim: eu imagino que deve ter sido muito difícil ser minha filha no interior mesmo. Eu imagino porque eu via você sentada sozinha na praça quando eu sabia que seus colegas estavam reunidos, provavelmente em algum lugar, em alguma casa, e você estava sempre sozinha naquela praça, que ficava na frente da nossa casa. Devia ser muito difícil ser minha filha ali, mas também era muito difícil ser eu. Ela retoma assim. E entender minha mãe dentro do desejo dela, uma mulher que decide sobre o desejo, que vivia o desejo dela, sempre foi, para mim, um lugar de liberdade. Eu sempre olhei para minha mãe e disse assim: porra, minha mãe foda, vive a vida dela, faz as coisas dela, e de algum jeito ela fazer isso também permitiu com que eu e minha irmã a gente tivesse escolha, né? A gente entendesse que a gente não precisava entrar sem termos, né? Sem conceitos, digo, sem palavras, porque a gente não tinha. Nosso exercício teórico era prático, mas hoje, né, a gente com ferramentas de texto, esse entendimento de que a gente não precisava estar dentro do que a gente entende como essa heterossexualidade compulsória. A gente, sem entender exatamente, sem dizer exatamente, a gente entendia que a gente tinha escolha, pelo exemplo dela, né? Pelo que ela foi. Então, para mim, quando eu começo a fazer texto sobre minha mãe, sobre minha família, sempre foi assim: não, minha mãe, porra, foda, minha mãe é livre, minha mãe fez o que quis, foi lá e fazia, era muito diferente das mulheres que eu conhecia, das mães dos meus colegas. E eu tinha muita felicidade disso, assim, sempre foi esse lugar mesmo. E sigo tendo, né? Não é porque a gente relativiza, ou a gente pensa, ou a gente olha para as coisas com um pouco mais de complexidade que uma parte das coisas desapareça. Mas eu olhei e falei: ai, meu Deus, tem alguma coisa aí que eu não estou vendo. E aí, quando eu falei: "Meu Deus, tem algo que eu não estou vendo", eu comecei a perceber uma série de questões que dizem respeito a uma ideia de trauma mesmo, né, a gente pensando questões com o mundo, com a sociedade, com a maneira de me relacionar com as pessoas, com o espaço que eu dava ou não para as amizades, para os encontros. E eu fiz: "Meu Deus, espera aí". E e minha família, e minha história, e os meus problemas, o que pra onde que eu tô olhando, o que eu tô deixando de ver, o que eu tô deixando de perceber no meio de tudo isso, e quanta injustiça acontece quando a gente não olha para nossa história com outras perspectivas, né, ou a gente só consegue balizar a nossa história a partir da perspectiva da norma, né? Do que a norma prevê para a nossa vida, para a nossa história, para tudo isso. E quanta injustiça vai ficando no meio do caminho. E a gente estava falando mais cedo, né, do filme, né? Você fala da imagem das fotos que eu não posso virar, né? Dos armários que continuam fechados e dessa árvore frondosa genealógica que eu poderia construir sem a ideia de gen, né? Mas com a ideia de experiência, de vivência. Essa justiça eu ainda não consigo, né, fazer com filme, assim. O que é de uma violência com todo mundo que vive aquela experiência, né? Enfim, eu assisti o filme Primeiríssima Mão. Adorei, achei. Nossa, fiquei, assim, refletindo sobre muitas coisas. E tem uma passagem pra mim que é muito interessante, que vocês dizem assim: as coisas não eram verbalizadas. Ainda que a gente vivesse aquilo, parecia que a gente não vivia aquilo. E da mesma forma que não era verbalizado, não era assumido e não era, enfim, né, verbalizado o que estava ali se passando dentro daquele núcleo familiar, aquilo se desfez como se nunca tivesse existido. Gente, ai, isso. Eu falei assim: meu Deus, que violência para todo mundo, que, sabe?
deve ter sido um processo doloroso para todo mundo que estava ali vivendo aquela experiência. Com certeza. Né? Esse entendimento. É porque também, às vezes, ajuda a gente a processar quando a gente consegue dar nome àquela experiência, né? Eu acho que isso ajuda. Às vezes a gente não consegue comunicar a nossa experiência por falta desse repertório. E aí, o momento que você para elaborar essa história, você consegue ir encaixando as peças, assim, e se entendendo também, né? Você fala muito desse lugar de uma solidão mesmo, né? Que foi imposta por conta dessas relações. Qual que é a sua cidade mesmo? Eu nasci em Piauí, mas a gente morava em Ubatã. Eu nasci em Piauí porque Ubatã não tinha maternidade. Sim, porque assim, às vezes a gente fala assim, ah, não, é experiência de interior, e às vezes as pessoas pensam nesse interior que, sei lá, que já tem um pouco mais não é repertório, assim, para lidar com experiências diferentes, mas eu também venho de uma cidade, né, Tanquinho, que tem menos de 8 mil habitantes, e eu sei como às vezes é muito difícil a sua socialização, quando você é uma pessoa dissidente, nesses espaços em que a prática é a vigilância, né? E você não poder compartilhar, você não poder experienciar a sua vida ali, né, de uma forma mais completa, e você também entrar nessa autovigilância também deve ter sido, né, um processo bem difícil. E aí, entender como que você consegue elaborar, né? Acho que a gente nem falou o nome do filme, mas o filme é O que você é, sai por todos os lados, que é, inclusive, uma frase da sua mãe que eu acho fantástica, Gente, né? fantástico. Porque isso chega um momento que a nossa experiência ela não cabe nesse armário, né? A gente tem que viver. E às vezes, pra gente que é do interior, esse sair por todos os lados é quando a gente consegue ter essa liberdade de ir para uma capital, para uma cidade maior, e ali ninguém te conhece, né? Não vai ter a prima de não sei quem que vai falar, ou a amiga, né? Ter colega de trabalho, porque tudo isso é um sistema de vigilância do gênero, né? Das formas do que a gente pode ou não pode fazer. Às vezes não é nem você de fato estar numa relação com a pessoa, mas às vezes um comportamento já fica, olha, tô achando que essa menina aí, não sei não, só anda com essas meninas não sei o quê, só anda não sei o quê, né? São muitas microviolências para ir conduzindo, né? E é aquele. Tem uma peça também, né, que fala muito sobre isso, assim, como me tiraram do armário. Sim. Não é como me tiraram do armário, mas é como me disseram que eu era gay. Porque às vezes a gente ainda não se compreende, as pessoas dizem pra gente, né? Por conta dessas violências, assim, dessas, enfim, dessas questões, né, de comentar. Mas eu acho que a frase de sua mãe também é muito interessante, porque às vezes é isso, às vezes a gente acha que tá. A gente se esconde para a gente e acha que tá se escondendo para os outros, mas na verdade, às vezes a gente só tá se escondendo pra gente mesmo. Todo mundo ali já sabe, né? E é isso, Tem uma o que a coisa gente é do sai. corpo, né, nessa frase, assim, que é muito forte. Então, o que você é, sai por todos os lados, é como se o seu corpo, sua história, e tudo vibrasse aquilo que você é, porque também faz parte de uma construção, né? Então, vai saindo. Enfim, eu achei essa. Quando eu ouvi na mesa ainda, eu fiz assim, rapaz, essa mulher diz é coisa. Ela Ela diz a diz a coisa. coisa. Ela disse que foi lá que quem mandou ela falar foi a pombagira. Ela falou. Ela falou, "Ué, pô", que ela não ia falar, né? Que ainda tem isso. Ela não, minha mãe sempre foi aquela, ela sempre falou, não, negócio de falar da vida, você se expõe demais, vocês ficam aí levantando bandeira, se expondo, né? Porque é outra geração mesmo, assim, é uma outra relação de mundo. E quando eu comecei a seduzir ela assim, não, mãe, você nem aparece. Vamos botar só sua voz e não sei o que, tal, tal, tal. Eu sei que no dia que eu tentei, fiz algumas tentativas na casa dela, e nesse dia eu marquei o almoço e falei, não, hoje vai rolar. Aí eu já avisando a ela. E teve um problema antes, que ela queria levar a cadela. Eu tenho um gato, aí eu tenho duas gatinhas, as gatas ficam desesperadas com a cadela. E aí eu falei, eita, meu Deus do céu, lá vem, vai ser loucura isso daqui. A família completa. Vai ser loucura. Aí ela resolveu que não ia levar a cadela, não. Aí chegou lá, de vermelho, aí sentou. Eu vim aqui para falar, que a pombagira disse que era para falar. E se ela disse, então eu vou dizer, eu só não vou dizer o que não deixam me falar. Aí eu não vou dizer, porque é dos outros. Mas eu cheguei aqui para falar. Disseram que era para falar, tá na hora de falar, tem que falar. Tá tudo aberto aí, minha filha, tá tudo aberto aí. Eu falei, então, tá bom, então vamos embora. E ela falou, ela, né, se, se suportou, pegou o suporte dela aí. E
E foi-se embora, assim, né? E falou mesmo, e falou muitas coisas que eu não pude colocar mesmo no filme, né? Muitas coisas, muitos pormenores dessa história que tem muita gente que não participa, que que tem medo mesmo, né? De, disso ainda, né? Tá dentro do armário, voltou pro armário e tem seus fantasmas, né? Porque um dia não foi, acho que foi minha orientadora, batendo um papo com ela, contando sobre as coisas, sobre essas, né? Como é que eu conto, como é que eu construo cena, porque eu tô pesquisando, né? Eu pesquiso no PPGAC, que é o Programa de Artes Cênicas de pós-graduação, e eu pesquiso o processo de criação. E aí, mas como é que eu penso essa cena? Como é que eu penso a cena lésbica? Como é que eu construo essa linguagem? Porque, né, de algum jeito, é o que a gente está tentando fazer no mundo, construir um jeito de dizer que fora ou dentro, ou né, jogando com a norma. E aí eu fui contando coisas para ela sobre família, sobre como eu falo disso, não sei o quê. E essa experiência, até uma hora que ela virou assim para mim, tem uma coisa muito simples de tudo que você está falando. O nome disso, dessa experiência, dessa vivência que você teve, é segregação social. Assim. Porque às vezes a gente esquece o que significa, né? Porque a gente usa os termos, já vão se transformando um pouco jargões, a gente já bota naqueles textos grandes sobre todos os problemas que a gente enfrenta socialmente em diversos atravessamentos, né? Seja de gênero, de raça, entre outros, né? Próprio econômicos e tudo mais. E a gente esquece de que esses termos eles têm um impacto real na subjetividade das pessoas, né? A gente precisa olhar para isso, não dá para olhar para isso só como. E as pessoas são as pessoas que compõem a sociedade, né? Somos nós, somos pessoas que compomos as nossas sociedades com nossos traumas, com as nossas violências, reproduzindo violências, porque também a gente não sabe lidar com isso. Mas esses termos, eles fazem parte da nossa construção de subjetividade também. Né? E a subjetividade, ela não é uma coisa a gente estava pensando sobre isso, né? Não é uma coisa totalmente individual. Existe uma construção de subjetividade Coletivo, né? coletiva aí que a gente precisa entender, para além da identidade, né? Para além do que significa identidade. Total. E nesses pontos que tocam, né, justamente como você falou, esses lugares mais subjetivos, né, de como eu me identifico, às vezes é mais difícil da gente trazer essa conotação mais coletiva, né? Não é um caminho direto. Você pensa assim, uma pessoa sofre segregação social por conta da sexualidade. As pessoas invisibilizam e isso não se torna um assunto, né? É mais fácil a gente falar de segregação social por questões mais materiais do que necessariamente uma questão subjetiva, né? Então isso é uma reflexão A fisicalização, né, da né? segregação. E o quanto isso é importante para a gente ressignificar esse apagamento e essa violência, porque é uma violência. Eu imagino o quanto é dolorido, né? Você viver uma relação e essa relação ela não existir, embora você esteja vivendo ela. Você voltou para isso, né? Você viu que eu dei uma fugida. Esse é um dos assuntos mais difíceis mesmo para mim, assim. E toda vez que eu volto nisso é mais difícil. Mas é isso, realmente. é porque para a gente mostrar como esse espaço ele é um espaço importante, para que isso não seja levado Com adiante, certeza. para que isso não se reproduza novamente. Inclusive, no filme a gente vai ter que disponibilizar para o pessoal ver, porque a gente só tá falando dele aqui, fazendo a maior propaganda. A gente comenta breve. quando tiver Quando circulando, a gente quando faz a estiver circulando, a gente propaganda. edita a legenda aqui e coloca um link para vocês assistirem. Mas como isso já se ressignificou, inclusive dentro do seu próprio núcleo familiar, que você tem um contato muito honesto com o seu enteado, né? Não, é isso, né? Outra história, Outra história geração. se construiu a partir dessa experiência, né? Enfim, a importância desse espaço da gente conversar sobre isso é justamente essa, para que isso não seja uma coisa que seja passada para as próximas gerações, né? Porque assim, falando gente mais diretamente, ressignifique. né, dessa situação que você fala, né? A gente teve uma família, uma constituição de uma família de duas mulheres separadas com dois filhos, cada uma, né? Minha mãe tinha duas filhas e ela tinha um filho e uma filha, né? E a gente viveu juntas e juntos muito antes
daquele momento, né, que é um momento que há uma separação, uma ruptura, mas, sei lá, eu nem me lembro, né, Uhum. acho que 2 anos de idade e tudo mais. Então é uma construção ali de uma relação familiar que vai acontecendo, acontece em Ubatã, depois a gente vai para Itabuna, coisas acontecem, né, nessa mudança e as duas se mudam para Itabuna com seus filhos, ela já divorciada mesmo, né, minha mãe ainda em processo. E em um determinado momento há uma ruptura nessa casa, né? Essa casa se quebra, apesar de não ser uma casa só, mas era um prédio, um em cima, outro embaixo. E é isso, né? Um pouco do que eu falo lá. A gente desenhava a casa que a gente ia morar, a gente tinha uma relação de muita intimidade, fazia geladinho para vender, eu e Duílio, a gente com Jéssica era muito, vamos ler, a gente competia para ver quem lia mais. E tia Miriam era pedagoga, né? Então, e tinha umas coisas de pegar os livros e ela testava com a gente dizia o que gostava, o que não gostava. E quando isso se quebra, né, tudo fica muito difícil, assim. E essas 4 pessoas em formação, que éramos nós, especialmente nós 3, porque minha irmã Samantha é mais velha, para nós 3, assim, que éramos quase da mesma idade ali, todos os 3, tudo fica muito complicado, assim. Eu não sei qual é a dimensão, seria o número 2 ou o longa, né? Fazer esse percurso de retorno e conversa, retorno não, mas ida, para conversar com essas pessoas hoje, que eu falo delas assim, mas eu sei que foi muito difícil para mim, assim, para a gente foi muito difícil não poder falar. A memória acabou, não tem isso, não tem o que dizer sobre aquilo, né? Sobre aquela experiência de família. E você tocou agora num ponto que eu acho que a gente até já andou falando sobre isso, né? Que eu acho que o seu filme faz e que a gente tenta fazer aqui nesse espaço também, que é a gente conseguir arquivar, registrar essa complexidade que são as vivências das pessoas lésbicas, né? É sempre esse processo de a gente escavar, ir atrás e fazer interpretação e remontar esse Não tem quebra-cabeça. documento, né? Não tem documento, ou o que tem também são documentos que registram as violências contra a gente. Isso. E aí aqui a gente, por mais que, enfim, a gente acabe tocando nesses temas da violência, eu acho que a gente também tenta tirar isso, né, desse lugar, assim, né, o seu filme é quase um rasgo, assim, dessa prisão, né, e acho que é muito sobre isso, né, da gente criar esses espaços coletivos, né. Quando a gente pensou o Lesbos lá atrás, ainda quando era podcast, era muito nesse lugar de a gente não tem espaço de socialização lésbica na cidade. Tipo, quando tem, tipo, na época tinha o Caras e Bocas ali na Carlos Que Gomes, fechou na que sequência. foi destruído porque as pessoas eram muito violentas naquele espaço contra as mulheres que estavam à frente do negócio. E espaços que oscilam muito, né? Então você tem ali uma ação pontual e aí essas coisas muitas vezes se perdem na história. Então quando a gente começa a fazer esses registros e a gente começa a falar dessas nossas histórias pessoais, principalmente, né? A gente estava falando muito desse lugar da ficção, do documentário, dessa conexão com a realidade, é também da gente trazer essa materialidade para a nossa vida, assim, né? E a gente fala, olha, tem essa experiência, né? Não tem um jeito de ser lésbica, não tem uma história única. E a gente começar a fazer esses registros e ter isso divulgado, né? Porque muitas vezes, às vezes tem uma pessoa também lá no interior da vida que acha que talvez naquela situação ela não possa vivenciar. Nem precisa ser tão longe, né? A gente falou aqui em um episódio com uma pessoa que também estava vivendo uma situação assim de saída do armário, mas dentro de um contexto religioso, que também é esse contexto muito de regra, né, de estar ali vigiando. Então, são formas da gente conseguir, né, fazer um processo que é nosso também, a gente precisa falar das nossas experiências, porque a gente não tem esses espaços, mas também a gente faz essa conexão, né, com essas pessoas que estão do outro lado e que vão se identificando com as nossas histórias, porque com certeza sua mãe não é única nessa trajetória, e você também, o que você e sua irmã viveram também não são histórias únicas, né?
assim, tem suas particularidades, mas tem muitas pessoas também que vão estar vivendo coisas parecidas, né? Eu já falei bastante aqui que eu tenho uma tia sapatona e nossa infância era também a forma como a gente interagia com ela, né? A gente não ia na casa dela porque ela tinha as companheiras e ninguém entendia direito o que era esse companheira, né? Os termos que a gente vai usando para ir mascarando a coisa. E a gente também estava falando, Bia falou mais cedo aí da questão, né, de Pra ficar mais tirar. confortável, né? Você falou mascarando, é tudo pra ficar mais confortável. Mais confortável para quem violenta. Claro, sempre, Eles né? mais confortáveis, nós extremamente desconfortáveis. Exatamente. Então, aí, Constrangidos, né? esse Dentro das espaço- nossas casas, com Exatamente. constrangimento. E o constrangimento é uma coisa, acho que eu também já falei aqui eu ainda guria, assim, nem pensava em questões de sexualidade ainda, mas num dado momento se levantou a bola lá em casa de que acho que Diana é sapatão. Eu assim, quem tá falando isso? Não, lésbica, o quê? Não sei o quê. E não foi que chegaram pra mim, foi tipo assim, minha avó falou com meu pai, que falou com minha mãe, que falou com minha irmã pra perguntar pra saber se eu era. E eu, tipo, pé da vida, assim, tipo, por que ninguém fala comigo? Porque é o medo do enfrentamento, né, de lidar com essa questão. Então, quando a gente consegue criar esse espaço e falar, não, a gente vai falar sim de lesbianidade, a gente vai falar sim dessas existências, porque a gente precisa, né, amplificar esses espaços, E é assim, girar essa chave, né? Também eu mereço estar confortável com quem eu sou, eu mereço estar confortável com a pessoa com a qual eu me relaciono. A pessoa que se relaciona comigo merece estar confortável também. E quem estiver desconfortável, que ressignifique esse desconforto, porque eu tô aqui, eu falo e estou vivendo minha Mas vida muito bem. de fato, a gente segue com vários desconfortos, Sim, né? com Que é certeza. preciso a gente A gente- lembrar disso, porque a gente por evita mais que a espaços. gente a gente vive com muitos desconfortos, assim, né? A gente com evita, medos. né? É. Com medo, eu tenho medo, também tô velha já também, né? Já sou de outra Tá, geração. o Então, drama. eu transitei épocas, né? Época que, enfim, porque essas existências, era isso que eu ia falar, na verdade, elas também são construídas constantemente. A minha relação com minha mãe não está dada. Isso é muito bom a gente pensar assim. A minha relação com o meu enteado, com o João, não está dada. Ela está sendo construída todos os dias. A nossa relação sobre nossa sapatonice ou sobre nossas lesbianidades não está. Essa relação não está dada com o mundo, com os espaços por onde a gente frequenta, por os espaços por onde a gente passa. Assim, nada disso está dado sinceramente, eu acho que não é para estar dado e a gente precisa lembrar disso. E por isso que a gente precisa conversar e falar sobre. Porque eu acho que dificilmente vai estar dado, né? Porque a gente está sempre em disputa. É uma disputa constante de olha existência. aqui, eu não sou o que você espera de mim. Nem agora, você olhando para mim, eu não sou o que você espera e eu não quero que você espere também, porque eu quero ter direito de ser todos os dias alguma coisa. Então, isso lá em casa, que é muito interessante, eu acho, é uma das partes interessantes que eu não consigo trazer, eu acho, para o filme, é que essa construção dentro de casa, ela também vai se estabelecendo assim. Né? Não sempre foi, né? Eu tento dizer, não sempre foi. Minha mãe não sempre foi tranquila para lidar com isso. Algo no comportamento dela gritava mais do que ela, mesmo com os problemas dela, com os preconceitos dela, com as questões dela, com as complexidades que ela também tem. E a outra geração que chega também entrando ali e dizendo, olha, bora se entender aqui, duas gerações de sapatão, né? Minha mãe e a nossa. Então, bora se entender aqui, bora começar a falar das coisas. Vamos começar a falar sobre quem a gente gosta. Vamos começar a falar de sexo dentro de casa também. Vamos se libertar. Minha mãe não beijava a namorada dela na nossa frente, né? E vocês, minha mãe, fica à vontade. Pô, minha mãe, tinha uma mãozinha na perna, que eu me lembro, né? Coisas assim, gestos de carinho, mas tinham coisas que eram tabu. Então, a gente também chega fazendo esse tensionamento e é a hora que os tempos se misturam e se confundem, porque a gente sabe que a gente não anda para frente, né? Quiseram dizer para a gente que o progresso é reto, né? E a gente está chegando e evoluindo para alguma coisa. Não, o negócio é tudo ao mesmo tempo, aqui e agora, né? Tem aquele filme, né? Sim. Tudo agora ao mesmo tempo, é quase isso, né?
muito louco. Mas eu gosto. Mas, e aí vem João agora, sabe, assim, que é um outro lugar, porque ele é um menino, né? Ele tem se entendido assim, ele odeia se identificar com o homem. Tem uma questão, porque ele entende como nós somos bem é, ativistas, né? Ele já entende, mas aí a gente fica querendo entender é o que isso? Eu não quero me identificar com esse lugar de privilégio que eu sei que não é legal, ou eu não me identifico com isso como gênero, ou eu não preciso. Ele sabe que ele não precisa reproduzir muitas coisas, né? Ele está aprendendo que ele não precisa, mas vai ter espaços que ele precisa e que ele precisa se. É um jogo, gente, com a criança dentro de casa é uma loucura. A gente acabou de Pra falar com ver. a Mari também sobre esse processo, né? Nossa. Lidar, e estamos na mesma idade, assim, né? Spoiler que a gente vai ter a parte 2 dessa conversa ainda com a sua companheira Ellen, que aí também é outro processo, né? É uma história longa, gente. É curta o filme dela, mas a história é longa. Por isso que tá aí também pensando na parte 2 do filme, né? É complexo também, né? Você tem essa experiência com a sua mãe, aí tem o seu processo também de processar literalmente, né, toda essa coisa e lidar com agora o que vai seguindo, né, nessa relação, que aí tem a criança, né, e como que você vai lidando também com todo esse conservadorismo que também vem ascendendo e vem dificultando, né, a gente fala muito sobre isso, né, existem grupos que acham que as coisas já estão muito consolidadas, os direitos estão dados, a gente tem direito à união estável, não sei o que, não sei o que. Mas as coisas são muito. As nuances, né? E principalmente, eu sempre tive muito esse incômodo com relação à lesbianidade, porque eu sinto que, mesmo no que a gente já conquistou, a gente sempre tá ali comendo pelas beiradas, porque a gente não consegue estar no centro por conta de toda essa. Como a sociedade entende mesmo a gente, como de fato é a nossa posição, né, nesse lugar de não estar em relações falocentradas, de fato, assim. Tá num lugar de oposição a esse patriarcado, óbvio, né? Existem diversas vivências e tem pessoas que não vão estar num lugar tão radical, né? No sentido da raiz da coisa. A gente sabe que tem as pessoas que vão reproduzir, né? Que também vão mimetizar coisas para viver essa sociedade. Mas eu acho que é muito interessante a gente fazer esses tensionamentos, né? Quando a gente vem trazendo todas essas diversidades, a gente vai tensionando até esse entendimento do que é o ser lésbica, como é que a gente se relaciona. E eu fiquei pensando aqui de quanto que esse processo dessas conversas aqui também é super terapêutico para mim. Sim. Eu fiquei pensando, gente, fora do ambiente, né? Família ali, família, minha irmã, meu irmão e amigas, a gente não fala muito sobre essas coisas. E aí eu fico pensando tanto de coisa que eu já falei aqui. Que você nunca disse pra ninguém. Pra ninguém. Outro dia eu comentei, eu falei, meu pai não deve achar que ele é tão citado nesse programa, não deve nem imaginar o quanto que ele é citado, mas são as coisas que a gente vai processando justamente por conta dessa masculinidade, por conta do patriarcado, e aí a gente vai entendendo esse processo, né, tipo, esse questionamento do você é lésbica, imagina, a criança com 11, 12 anos não tava nem pensando nisso, queria só ver meus filmes lá, ler meus livros, e aí de repente você tem que, né, vai se deparando com isso, são os processos que vão formando a sua personalidade, porque eu percebo que... E já é ruim, né? É porque vem assim, não, você... É exato, já vem no Sim, já vem constrangimento. no negativo. E aí eu Olha percebo o isso. quanto que, assim, podia até passar alguma coisa na minha mente naquele período, mas que eu não sabia nomear. E aí quando vem alguém nomeia para mim, aquilo se transforma. E aí através né, das conversas e tal, a gente consegue elaborar essas coisas de fato, assim, entender, né, ter essa clareza. Eu sinto que o seu processo do filme é muito isso também, né? Você olhando para essa família, você olhando para essa sua vivência, olhando para essas experiências todas e vai processando isso de alguma forma, assim, né? E minha família é cheia, viu, gente? É tia, é prima, é da outra família que não pode falar que é família, também, tem um bocado de gente. É um vale inteiro, né? Ao mesmo tempo que tem uma série de... Tem muitas mulheres que a gente olhando, né? Fazendo essa revisão, essa revisita as nossas histórias e tal. Tanto de mulher que reprime sua sexualidade ou seu desejo, né? Em nome
de uma norma mesmo dessa heterossexualidade que não se estabelece. Aí eu nunca sei se, poxa, será que tia não sei quem? Eu acho engraçado que às vezes a gente tem uns insights, né? Às vezes a gente tá lá num momento super aleatório, aí passa a memória de alguém na cabeça e você fala, gente, mas aquela pessoa, menina, olha Passou a vida só. toda sozinha. Uhum. É porque tem também. Sim, tem gente que abdica, né, do Passam a vida desejo inteira sozinha mesmo, por assim, medo. sozinha. E tem uma solidão. Não é uma ode a tem que se relacionar, não. Não é, todo mundo tem que casar, não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. Sozinha no sentido do desejo, assim, desse desejo sexual. É, isso Sabe, assim, pra onde vai a manifestação da sexualidade? Pessoas assexuadas, ok, mas será que essa quantidade de mulheres assexuadas não tem algo aí, não é um sintoma de alguma coisa que a gente precisa olhar e falar assim, por que, né, em geral, são as mulheres assexuadas? Aham. eu venho de um lugar periférico, né? E aí é muito interessante analisar isso dentro da igreja. Porque tem gente que performa, inclusive, você consegue ver a performance de um corpo dissidente sexual. E a pessoa abdica da sexualidade porque está dentro da religião, então se ela não pode se relacionar com o desejo dela, ela prefere abdicar desse desejo. E eu acho que assim, fica mais claro, né, pra mim. Quando eu era, inclusive, adolescente, super jovem, 13, 14 anos, eu conseguia compreender, tipo assim, fulaninha não se relaciona com ninguém, ou fulaninha porque tá na igreja, não é permitido, e, enfim, né, esses processos, assim. Que é muito disso, assim, que a gente tava E falando aqui quanta agora. violência tem nisso, né? Sim. Porque você. E aí tem aquelas coisas de auto-ódio, né? Toda essas questões, assim, que são terríveis. E aí, para as mulheres vivem a serviço de alguém, a serviço de alguma instituição, a serviço da família como instituição, a serviço de cuidados alheios, a serviço de. Né? E uma série de. Ou a serviço até no trabalho também, né? Porque a gente bota o trabalho como esse lugar de Sim. libertação também, mas aí também tem um monte de. É assim. E aí a gente vai para esse lugar que você falou, né? Tem, o patriarcado está aí, a gente é um pouco uma. Acho que a gente pode dizer um pouco isso assim. É uma revolução contra o patriarcado. A gente realmente está do outro lado do negócio. Nossas relações passam por outros lugares, outras questões, apesar de você ter falado da reprodução, quando a gente está falando de não organizar relações em torno do falo, a gente falando de falo em outro lugar, tá? Com uma perspectiva simbólica do falo, né? Eu acho que é uma revolução já, assim. Não precisamos de vocês. Entendeu? É assim, não precisamos, não tenho interesse, não tenho o menor interesse em agradar. Eu não estou esperando que ninguém me deseje, nenhum deles, assim, não tenho o menor interesse neles. Aliás, o contrário. Aí Desinteresse tem, total. aí tem aquela história assim, né? Porque. Olha, chega, vou arrancar isso aqui. Porque a mulher, sapatão, não gosta de homem. Não, homem que não gosta de mim, porque eu não tenho interesse neles, entendeu? Tem interesse, tem o menor interesse, e eles ficam, doídos, porque a gente não se importa com eles, assim, ou trata eles como qualquer pessoa, sabe? E isso é uma grande revolução que a gente pode fazer cotidianamente nas nossas relações com colegas, com família, com pai, com tio, com tudo, com filho, entendeu? Tá ali, tá todo mundo no amor, no afeto que cada um dá, recebe, troca, refaz, se reorganiza, entendeu? Porque senão a gente. É isso que é. Eles enlouquecem. Eu acho que é porque eles precisam ser o centro do mundo. E aí, quando eles percebem que eles não são o centro do mundo, o centro de nada, na verdade, não são o centro da Coitados. relação, não são os centros dos desejos, eles não são absolutamente o centro de nada. Aí eu acho que entra num lugar mesmo do ego ferido, né? Então você não gosta de homem porque você odeia homem, porque você é traumatizada, porque você aprendeu que homem. Eles são Não, muito importantes, são, né? eles Se têm que se acham muito colocar num lugar Nossa, tudo importantes. gira Eles em torno, precisam. Porque toda a história também é ensinada assim, né? Tudo gira em torno de um homem que foi lá conquistar,
vamos disputar o mundo e ninguém sabe qual é a história, onde estavam as mulheres nessas histórias, né? História com H maiúsculo, Eu faço. H de homem. Gente, eu sou feminista, eu digo isso ainda, viu, gente? Eu sou feminista. Eu, quando vejo as coisas, eu vou ler os textos, aí tem paz, eu me tremo. Tem o homem para determinar a humanidade, eu me tremo, eu tenho dificuldade, eu sigo adiante, contextualizo historicamente, mas assim, tá cada vez mais difícil. Era para amenizar, que eu tô ficando mais amadurecida, mas não ameniza. Mas assim, também retomando um pouco a coisa do filme, pensando até algumas coisas que você foi colocando aqui, né? De novo, assim, pensando o lugar da solidão, de como que a gente constrói esse personagem, né? Enfim, a gente não tá ainda na nossa temporada de artes, mas pensar como que a gente também vai aprendendo sobre o que é ser lésbica através do cinema e como que esses espaços que a gente vai criando essas fissuras são importantes, né? Você falando, às vezes a solidão ela vai ali pro lado do trabalho, aí você tem aquela a mulher forte é a mulher masculinizada, a mulher que não se relaciona com outras pessoas, né? Então a gente vai vendo vários modelos, assim, de como que eles querem rotular as nossas experiências e como é revolucionário mesmo a gente tá aqui falando Nenhuma tudo presta. isso, abrindo tudo isso. E nenhuma presta. É, Todas têm problema. todas têm É problema. uma coisa muito comum, inclusive na narrativa audiovisual. Às vezes eu tô assistindo alguma coisa que foi produzida e não foi produzida pelas vozes que falam, né? Por exemplo, um filme sobre lésbicas por pessoas heterocentradas. Você consegue perceber quando é um homem que tá dirigindo? Sempre. Porque eles têm muita dificuldade de ver subjetividade em outros Sim. corpos, né? Assim, tem muita dificuldade. Então, aí as mulheres só dão conta do que eles esperam. Não tem muita dificuldade, sim. Uhum. Até me lembra um estudo recente que fizeram de que no audiovisual de forma geral, nas histórias, né, nas narrativas, quando os homens escrevem sobre as violências contra as mulheres, normalmente são violências, 99% são violências sexuais, porque é o limite da violência que eles conseguem entender, é o que eles perpetram, né? Eles não conseguem entender a violência emocional, eles não conseguem entender a violência financeira, a violência, enfim, né? Todos os níveis que a gente vive a partir dessa sociedade. Gente, que é o basiquinho, assim, o basiquinho da coisa. Outro dia, João chegou em casa, estava sem fazer a agenda da escola, né? Aí todo dia eu tô vendo ele no Zap. Falei, meu amor, o que é isso aí? Tô pedindo a agenda para Clara, a coleguinha dele. Aí certo. Aí no outro dia a mesma coisa. Eu falei, vem cá, meu amor. Você não acha que você tá sobrecarregando Clara, não? Que ela que sempre vai ter a agendinha, que tal você ter também para quando ela precisar você poder ajudar ela? Ou vai ser sempre assim? Você. Aí ele já entende, né, que entrou naquele lugar, porque você sabe que o nome disso é sobrecarga, né? Então, quando é que você vai poder também fazer sua parte para ela? E quando ela esquecer, ou quando ela faltar, ou quando ela tiver algum problema? Aí ele. Vocês são baixo. Aí ele agora tá que tá Fazendo as agendinha. agendas. Aí ontem ela foi lá para casa estudar. É uma coleguinha dele, assim, já de muitos anos. Aí foi lá para casa estudar porque ela tinha faltado e eles iam ter prova hoje de geografia. Aí ela foi lá para casa para ele passar para ela as coisas de geografia que ela tinha faltado, porque tinha ficado doente. Aí, ó. Muito bem. Se não, meu filho, é assim, ó, é diário, gente, é cotidiano. E tem que ter amor, porque não é sobre não ter amor, né? É sobre nós não odiamos os homens, né? É eles é que têm dificuldade de entender que a sociedade seria muito mais interessante se fosse um compartilhamento né, de questões, de suportes, né? Todo eu te suporto, você me suporta, eu contribuo, você, enfim. E de ouvir também, né? De entrar no lugar da escuta. Claro. Aí você vai construir um filme. Como que você constrói essas figuras? A gente não viu esses filmes. A gente não viu esses filmes que nos constroem nas nossas relações. Lendo, eu gosto, gente, Virginia Woolf, ela lá atrás, né, ia lá e falava sobre certas coisas. Não tem nada
de uma literatura que você, para parecer uma mulher, ela não precisa estar necessariamente relacionada à existência de um homem. Ela não existe fora disso. Ela só existe assim. As relações entre as mulheres, quando começam a aparecer, inclusive, são todas mediadas pela presença de um homem. E aí, quando começa a aparecer uma literatura, né, um desejo de produzir outro tipo de maneira de produzir, de linguagem, de nos produzir, né, que a gente vai se construindo no mundo, que a gente vê como as coisas acontecem, né, que a gente não sabe como é que a gente vai ser, se a gente também não tem referência. São as quebras cotidianas. E aí ela vai falando isso, ela chega e fala, poxa, foi a primeira vez, eu nem me lembro o nome, é Anne e Chloe. Quando eu li, eu percebi que foi a primeira vez na história da literatura que uma mulher gostava de outra mulher. Aí ela diz, acreditem, gente, isso é possível, porque é um gostar para além. Eu acho que é um gostar ali, como ela já está trazendo ali atrás, que vem a Adrienne Rich falar mais à frente, quando vai falar do contínuo lésbico, Audre Lorde, quando vai falar do erótico, do poder do erótico entre as mulheres, que é sobre como é que nós nos relacionamos para além de outras existências, assim, se é homem, se é filho, se é família, ou se são essas instituições que nos aprisionam e que tentam aprisionar nossa subjetividade. Sim. E a gente está tentando fazer isso até hoje. Mas a Virginia fala muito isso também, partindo da perspectiva dos autores homens, né? Tanto que ela menciona nesse mesmo livro como todo mundo que ela tomava como base para estudar literatura eram homens. E aí ela começa a tentar buscar as mulheres que não eram ditas da literatura clássica. Exato. E quando ela começa a buscar essas mulheres, ela começa a ver personagens que eram construídos de modos diferentes. Isso. E o quanto essas mulheres que produziram esses conteúdos recebiam comentários negativos Críticas dos homens. horríveis, né? Eram péssima literatura. E aí tem uma passagem que é muito interessante, que ela fala assim, qualquer mulher, num determinado período da história, da arte ou da história, de um modo geral, social, que tivesse propensões às artes e às escritas, entraria em colapso. Seria uma pessoa Ela faz louca, a comparação de Shakespeare, né? A irmã de Shakespeare. E se Shakespeare tivesse exatamente. É muito bom. Justamente porque não conseguia pegar essa facilidade que tinha, né, de escrita ou de produção artística, transpor isso para a sociedade E seria impossível. É. É simples. Seria essa comparação que ela faz da irmã de Shakespeare é muito boa, porque ela fala, imagine, ela saiu de casa, foi para a cidade, parou na porta do teatro, disse, quero fazer um serviço aí. Morreu, foi estuprada, foi... Já era. E ela faz essa análise nas artes visuais também, né? Tanto a gente fala assim, existe um grande momento da história das artes visuais que as mulheres não faziam pinturas de corpo, porque elas eram proibidas de estudar corpo nu, elas eram proibidas de acessar a universidade. E quando a gente fala, por exemplo, da história da arte, os grandes pintores lá, acho que do iluminismo, eram financiados pela igreja para pintar corpos nus. Por isso que é massa. E né? eram Ela fala, proibidos. Um teto Então, todo seu. Continua sendo sobre um teto todo seu também, né? Continua sendo também sobre recurso, sobre para onde vão os recursos, ela fala os disso maiores também, né? recursos. A gente até hoje está nessa disputa. Para onde vai? E ela dá seu próprio exemplo. Ela só conseguiu escrever porque ela recebeu de herança uma pensão de uma tia, algo assim. Essa ficção que ela cria também, né? A tal da Mary, que ela diz que ela é. Porque se ela não tivesse recursos e se ela não tivesse abdicado da maternidade, ela também não conseguiria se tornar uma escritora, porque ela estaria ocupada dentro daquele contexto familiar de precisar cuidar dos filhos, do marido, enfim. Ela tem um processo complicado com o marido dela. Eu assisti uma peça também que contava a história de Virginia. Ah, você gosta. Aí, tá vendo? Eu trouxe a referência. Ela embarcou. Mas é isso. Eu acho que, enfim, assim, já puxando até para nossa parte 2. Parte 2. Eu sinto, assim, que a gente ainda vive muitos processos de solidão, assim. Eu acho que não tem como não pensar nisso quando eu penso no seu filme, assim. Acho que ele me toca muito nesse lugar de como que a gente constrói resistências para a gente não estar só. E aí, acho que muito dessa ideia da gente falar de família, para além da gente falar dos problemas que tem na nossa família, mas a gente também pensar
como que a gente vai construindo os nossos espaços em que a gente não precisa estar só, né? E aí, quando você fala, né, da sua relação com o seu enteado, né? E inclusive deixar que a deixa já pra gente ir chamando a Ellen aqui para essa conversa, porque eu acho que é bem interessante pensar, né, essas configurações que vão vindo. É muito disso, né? Tipo, você viveu ali aquela experiência e aí hoje você consegue experienciar outra realidade por conta do contexto, por conta da sua, né, do seu processo de entendimento disso tudo, né? Então, acho que quando a gente faz essa provocação, vamos falar sobre família, não é só pra gente falar dos problemas, de sair do armário, de, meu pai aceita, não aceita, mas é também da gente entender essas famílias que vão se construindo, assim, né? E desses espaços de socialização que a gente vai construindo, porque senão a gente fica nessa solidão, mesmo quando a gente está em comunidade e não é, né, uma comunidade, por exemplo, da igreja, que você não consegue se assumir, você tá ali vivendo de novo essa mesma solidão, mesmo estando em comunidade, né? Então. Sim, não só da igreja, né? Existem determinados espaços sociais, em grandes capitais, inclusive, em que as pessoas não conseguem se sentir confortáveis em se assumir. E aí vivem realmente num processo muito solitário. Uhum. O pessoal mesmo da saúde, que é um pessoal mais, né, que vive mais uma performance. Enfim. Porque acho que a gente fica também numa bolha, né? Sim. A gente tem a nossa bolinha, porque é o nosso lugar de conforto. Até dentro das bolhas, a lesbianidade, ela tá, de novo, nesse lugar que eu falei, muito o marginal do marginal. Eu digo porque, assim, quando eu também tô agora num processo de pesquisa, que eu tô trabalhando justamente com autorrepresentação de mulheres lésbicas no documentário. E aí, quando eu fui escrevendo esse projeto, eu ficava muito, sabe, insegura de apresentar para um programa de comunicação, porque eu falava assim, como é que essas pessoas vão receber? Eu entrava na sala, ninguém falava... Gente, até eu entrar no meu grupo de pesquisa, ninguém falava sobre sexualidade. Ninguém falava sobre isso. Eu falava, poxa, como é que eu vou apresentar isso para esse grupo de homens? Porque também tem isso, né? Os espaços que a gente acha que são, né, algumas bolhas. Não, ali são pessoas de esquerda, estão discutindo, são pessoas da universidade. E aí você vai vendo o quanto é sufocante. Ou então, quando a gente vai até numa disciplina de gênero, que em tese é para você falar sobre diversidade, e aí você só fala sobre a diversidade dos corpos com falo, e você não abraça as outras diversidades, né? Então a gente vai vivendo vários isolamentos que a gente tem que ir rompendo e criando esse espaço. Hoje em dia eu chego lá e falo, não, eu sou a defensora aqui dos curtas, dos filmes lésbicos, dos filmes gays, vou trazer sempre para vocês, porque vocês têm que abrir suas mentes, sabe? Tem que ir criando um espaço mesmo onde a gente não tem esse espaço ainda, né? E aí, inclusive, é uma dificuldade que a gente tem, por exemplo, com o videocast, né? Com falar de lesbianidade nas redes sociais. Porque falar lésbica, sapatão, fancha é jogado logo no limbo do que não pode ser dito, e aí o conteúdo não é entregue, né? E aí já fica aí o convite, gente, compartilhem, mandem para suas pessoas queridas esses vídeos. Aquele boca a boca. O boca a boca é o que mais funciona. Para essa parte 1 aqui, a gente já falou um bocado de coisa. Vocês vão ter que cortar um monte de coisa, né, gente? Essa edição aí... Bruna, ainda trabalho de parte Bruna. 2. A gente vai fazer a parte 2, porque agora a gente vai trazer a Ellen aqui. Então esperem aí, que a gente volta já já.